vídeos das festas. As festas. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E agora todo mundo junto no 3, Pica-Pau da Cachoeira. 1, 2, 3. Tchau, Demore. Pra quem Vai. tava com pressa, falou mais 10 minutos. Né? Mas eu cantei a bola antes. Conheço. Beijo pra você. Até amanhã. Beijo, lindão. Valeu. Valeu, galera. Beijo. Vamos trazer mais informações aí do Moro. Você fez, mas eu não... De que tudo que ele vinha dizendo havia um lastro documental. Qual o problema disso? Se isso não foi apensado em inquéritos, não foi usado como prova, aí fica a grande pergunta no ar. Por que o senhor Sérgio Moro obteve grampos, gravações, eventualmente algumas em vídeo, de autoridades, de empresários, de advogados? Um dos grampeados seria o Roberto Bertoldo, um outro advogado, o próprio Sérgio Costa seria um dos grampeados. Há uma história quase assim, Vivi, de terror, que me foi contada por uma das pessoas que estão envolvidas nessa trama toda. É uma história que eu nunca contei no ar, mas agora eu posso contar, porque eu imagino que eventualmente essa história vai aparecer também, inclusive documentada, de que uma das pessoas que estaria de posse dessas fitas sofreu um sequestro no Paraná, foi espancada assim num nível muito intenso, foi obrigada a ir até um local para entregar as tais das fitas, ou seja, as pessoas a sequestraram para obter essas fitas, para sumir com essas fitas, e essa pessoa teve que fugir do Brasil e foi morar em outro país. Foi para fora do Brasil, isso tudo documentado. Foi para o hospital, parece que já passou por momentos assim muito graves, inclusive, nesse pós-espancamento. Então, veja, nós temos uma história que é uma história, eu não estou colocando aqui dizendo que o senador ou outra pessoa são isso ou aquilo. Nós temos aqui uma história que, se for colocada num livro de ficção, num romance, num filme, é uma história de máfia. Concordam? Isso é uma história de máfia. Alguém espancado, sequestrado, jogado no porta-malas de um carro, apanhando quase até a morte, sendo obrigado a ir em algum determinado lugar, pegar fitas que foram gravadas em um hotel de luxo, com autoridades, com advogados, com empresários, esses materiais todos, nessa grande hipótese geral, teriam sido usados para chantagear pessoas. Então, não foram produzidos para ser apensados em inquéritos, para servir como elemento de prova. Foram produzidos, não foram usados no curso dos processos e teriam sido usados, isso aqui tudo na hipótese, para chantagear pessoas. Chantagear para quê, Vivi? Aí não sabemos. Sim. Chantagear para que fechassem um olho para os processos que subiriam para tribunais superiores e simplesmente despachassem tudo que a 13ª Vara fazia, pode ser, chantageassem para que advogados deixassem casos e entregassem casos na mão de outros advogados que fossem mais brandos em aceitar delações inicialmente fantasiosas ou exageradas, pode ser. Eu estou colocando tudo como hipótese, é um caso que eu conheço profundamente bem, fiz algumas, trabalhei nos arquivos da Vaza Jato, isso todo mundo sabe, mas para fora disso, a gente entrevistou o Tony Garcia aqui algumas vezes, eu tive muitas conversas com ele, então, assim, ele me passou muitos detalhes daquilo que ele pode passar. Obviamente, ele é alguém que depois fez um depoimento para a polícia e esse depoimento foi para o STF, então o Tony Garcia, ele não pode ficar falando muitos detalhes do processo, né, obviamente, ele é proibido de fazer isso e não o faz, é alguém que já foi preso, sabe muito bem como as coisas funcionam, não arrisca 1 milímetro. Agora, é um caso, Vivi, muito grave. Eu acho que vem mais coisa por aí, como eu falei na segunda-feira, que achava que vinha coisa, veio. Eu acho que vem mais coisa por aí. Tem mais coisas dentro desses arquivos que a gente não conhece, que a gente não sabe, e não me espantaria se não aparecessem as gravações em vídeo dessas pessoas, tanto feitas pelo Tony Garcia, como feitas por outras pessoas, e tanto dessa festa, esta misteriosa festa, que aí o Sérgio Moro vai ter que explicar. César, se tem lá um vídeo de uma festa gravada num hotel de luxo, com algumas autoridades ou pessoas importantes do judiciário, isso aí tá lá na vara exatamente por quê? Isso aí ia ser usado para quê? Vamos colocar aqui, republicanamente, legalmente. Isso é parte de algum inquérito? Essas pessoas eram investigadas? Aquilo tinha alguma relevância pública? Aquilo havia algum tipo de autorização para fazer?
Houve um protocolo de entrada dessas gravações na 13ª Vara? Quem obteve essas gravações? Como essas gravações foram obtidas? Elas foram obtidas em diligências? Elas foram obtidas em buscas e apreensão? Ou seja, houve um certo tipo de esquentamento de prova? De que modo houve esse esquentamento? Isso tudo são dúvidas que eu estou colocando aqui. Não há nenhum tipo de acusação. São dúvidas de quem conhece muito bem esse caso, de quem conhece a fundo essa história. Eu sei, por conversar com muita gente que é envolvida nessa história, de muito mais coisa que a gente não pode dizer publicamente, porque a gente tem que esperar para ver o que é que essa diligência do Toffoli, lá na 13ª Vara, vai trazer à tona de provas e vai trazer à luz essa história. A ver como o Sérgio Moro vai reagir nas próximas horas, mas a maré não tá para peixe para o doutor Sérgio Moro, viu, César? Aqui a gente tem até na reportagem que ele nega, viu, Demore, já passando para o César também, as acusações e afirma que se baseiam em relatos fantasiosos de criminosos condenados. Tá? Só a primeira manifestação que a gente tem aqui na reportagem da Daniela Lima. Demore, mas me corrige. O Alberto Youssef era um criminoso condenado também e o Sérgio Moro acreditou em tudo que ele falou, né? Pronto. E assim, o próprio Moro já utilizou essa mesma abordagem com relação ao Tony Garcia. Não é nada novo. É o único caminho que ele conhece, é dizer, Tony Garcia é isso e tal, ele faz o ad hominem, independentemente, não estou aqui para defender ninguém, o Tony Garcia e tal, mas para dizer que é uma estratégia recorrente. O Sérgio Moro faz isso com alguma frequência. Agora, Demori, você que acompanha tudo isso muito perto há muito tempo, o que você acha, para qual cenário o Moro pode estar olhando caso tudo isso se confirme? Ele pode estar olhando por um quadro de fraude processual, eventual chantagem, existem crimes de maior potencial ofensivo. Como é que você avalia isso? Qual que é o possível cenário para o qual o Moro vai estar olhando caso isso se confirme? César, a gente vai ter uma confirmação material, claro que são outros casos anteriores à Lava Jato, mas vamos lembrar algumas coisas que foram publicadas na Vaza Jato. E vamos lembrar por que é que não aconteceu nada com eles na esfera penal. Na Vaza Jato, nós tivemos, por exemplo, o Moro incitando os procuradores a vazar documentos sigilosos de investigações que ocorriam no Brasil para a oposição venezuelana para derrubar um governo estrangeiro. Isso está dito lá, está escrito por eles. Em determinado momento, alguém, um iluminado lá, fala, olha, mas isso pode causar convulsão social e até mortes. E aí o Deltan fala meio que, mas isso aí é problema deles, tá? Isso está dito por eles, nos diálogos. Então, assim, por que não aconteceu nada com o Moro e com os procuradores na época? Porque os diálogos da Vaza Jato, como eles foram obtidos via hackeamento, via uma brecha de segurança, eles não podem ser usados para condenar ninguém, mas podem ser usados para absolver pessoas, como nós vimos, né? Não vamos esquecer que a Vaza Jato, publicada em junho de 2019, 5 meses depois, o Lula estava solto. Então, ela serviu para isso, mas ela não podia servir, ela, per se, para condenar esses caras. O Moro, em um determinado momento também, numa das primeiras reportagens publicadas, ele fala com o Deltan, nos diálogos da Vaza Jato, e sugere para o Deltan ouvir uma testemunha contra o Lula, ou seja, o juiz oferecendo uma testemunha para a acusação. Vocês imaginem se fosse ao contrário, o juiz oferecendo uma testemunha pro advogado do réu, seria um escândalo de todo modo, né? Imagina o juiz que vai julgar o caso, chega lá no Zanin e fala, doutor Zanin, tem uma testemunha aí que pode livrar o Luiz Inácio da cadeia. As pessoas iam achar estranho que o juiz está ajudando o réu, o juiz não serve para isso, bom, ele não serve também para ajudar a acusação. Só que nada disso, César, serviu para nenhum tipo de procedimento penal contra essas pessoas, porque, de novo, os diálogos não poderiam ser utilizados. Agora é diferente. Agora é um outro caso, mas que os métodos são os mesmos. Os casos lá de 2005, 2006, o caso das contas CC5, Banestado, é uma proto-Lava Jato. Ali é a escolinha do professor Sérgio Moro, é ali que ele refinou os métodos, é ali que ele aprendeu como trabalhar, né? E eu tô falando aqui, doutor Sérgio Moro. Ô, gente, 400 pessoas aqui nos assistindo, gente. Nosso canal não tem patrocínio igual outros canais, a gente depende da contribuição de vocês até para fazer esses comentários aqui, para trazer a melhor seleção de notícias, para interagir com vocês no chat. Faltam 174, se todo mundo ajudar com R$1, a gente fecha. Vamos colorir esse chat, gente. Clica no para ajudar, gente. Para mandar superchat ou Pix. O Pix está aqui em cima, só abrir o aplicativo de banco,
Manda qualquer contribuição. O superchat é no cifrão aqui do lado direito, aí embaixo. Utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado. Vai lá, contribui que a gente precisa. Opa, vamos lá. Trabalhar na vara lá, como juiz, né? Ali aprendeu como trabalhar. A grande questão, César, é que agora há provas. E essas provas estavam custodiadas numa vara federal, em Curitiba, com protocolo de entrada, espero eu. Ou será que essas fitas estavam jogadas lá sem protocolo de entrada? O que é mais grave ainda. Então, resta saber agora se há protocolo de entrada de indícios e elementos de prova que não estão mais lá, podem ter sumido, a gente não sabe. Então, pode ter aí, sim, César, fraude processual, né? Essa questão das chantagens, que eu falei, exatamente por que é que foi feito isso, né? Pode ter aí um uso desses grampeadores, vamos colocar assim, o Sérgio Costa, o Tony Garcia, o advogado Bertoldo, não sei se na época ele produziu ou não grampos também, mas ele era digamos assim, um dos grandes inimigos, né, ali da turma ali do Moro, né, um dos caras a serem perseguidos, o Bertoldo. Então, tudo isso vai ter que ser investigado. Só que com a grande diferença agora, César, que as provas estavam numa vara federal. Elas estão lá, elas são materiais, elas existem, pelo menos uma delas agora acaba de vir a público. Então, não vai ser tão fácil dizer, mas isso aí são só pessoas falando no Zap. Isso aí não serve para nada porque foi obtido por hacker. Isso aí não pode ser usado em processo criminal para condenar as pessoas porque há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é verdade. A Vaza Jato serviu para muita coisa, para desnudar de fato muita coisa que acontecia na República. Agora, para processados e condenados, não serviu, porque seguiu-se, né, o que estava determinado pelo Supremo na época. Agora talvez a coisa mude de figura. Mori, não, elucidativa a tua explicação, tá claro, vamos acompanhar, bombástico isso, escandaloso de fato, e agora a gente vai ter acesso aos documentos. Então, portanto, como o Demoré acabou de explicar, agora vai ter materialidade atrelada ao caso. Chama muita atenção, Vivian, uma vez eu fui num podcast, numa discussão, e ali durante a conversa, de fato eu fiz a colocação de que o Dallagnol disse que tinha aprendido esses métodos nos Estados Unidos. E ele vai 3 dias depois do mesmo podcast e confirma. E fala, não, é isso mesmo. E a gente sabe que o sistema de justiça, William, estadunidense, em ampla medida funciona muito assim. Você vai ser chantageado, você vai apresentar coisas, você já tem que fechar um acordo na direção do que, de fato, a acusação quer, ou eles vão acabar com a tua vida. Então, de muitas maneiras, né, a gente vê esse jogo de poder, e o que pesa nessa ocasião é entender o que foi feito com essa informação. Pessoas foram chantageadas, os rumos da República dependeram disso, porque na esteira da Lava Jato surge o bolsonarismo. Então isso não é uma história tangencial para entender o passado. É de suma importância para a gente ler o Brasil do presente e se preparar para o que vem no futuro, Vivian. Surgiu Bolsonaro com Sérgio Moro como ministro. Pronto. Super ministro. Isso também... Exato, a gente ministro da Justiça, aliás. Exatamente. A gente vai ter em algum momento, o Demore já adiantou isso aqui, que tem informações, enfim, logo para frente, quando isso for revelado, ele vai poder falar, mas daqui a um tempo a gente vai ter, muito provavelmente, essas peças completas do quebra-cabeça fazendo essa ligação, né? O que aconteceu com essa documentação, como é que Sérgio Moro sai dessa investigação direto para o governo Bolsonaro como ministro da Justiça, é tudo muito estranho, no mínimo, né? Vivi, o Sérgio Moro se pronunciou nas redes sociais, viu, Demore? Disse que que isso não é um furo de reportagem, que isso já tinha sido reportado antes, que a mesma jornalística, no caso Daniela Lima, já tinha publicado essa informação anteriormente, que o fato ocorreu em 2005, há 20 anos, quando um criminoso, abre aspas para o Sérgio Moro, tá? Quando um criminoso colaborador, ladrão de consórcios, se dispôs a gravar seus interlocutores suspeitos de vários crimes e investigações derivadas do caso Banestado. Segundo ainda o Sérgio Moro, o entendimento do STF na época era de que a gravação feita pelo próprio interlocutor... Cristiane mandou pra gente aqui o Englarek. Estou bem João sem braço hoje. O que está acontecendo? O Paspalho do Moro veio lançar pré-candidatura aqui na minha cidade. E mais de 500 pessoas burras estavam nessa reuniãozinha. Para quê? Ele está desesperado, Cris. Ele está completamente desesperado. Os partidos estão batendo a porta nele. Vê o corte que eu gravei ontem. O Cacai estava me adiantando o que aconteceu essa semana.
E aí o bagulho pegou fogo. 164, gente. Vamos lá, de 10 em 10, de 5 em 5, a gente fecha essa meta, turma. Vamos conversar aqui no nosso chat, que eu tenho certeza que nos outros canais a gente não conversa igual aqui, gente. Aqui a gente bate papo e vocês ajudam a manter o meu trabalho. Vamos lá. Não demandava autorização judicial, então um conselheiro do TSE foi gravado e é só. Tudo com registro nos autos. Foi a única autoridade de foro então gravada e o áudio não foi utilizado para nada, segundo o Sérgio Moro. E aí ele faz uma série de ilações políticas na sequência, falando que o momento político é estranho para trazer essa informação novamente, diz que tudo tem que ser investigado, mas independente de intimidação ou de factoides, segundo o senador Sérgio Moro. Eu vou pedir para colocar no telão esse tweet enquanto o Demori fala, para a gente dividir tela com ele. Tá aí, então, isso que a resposta do Moro no tweet que o William acabou de ler. Vamos ouvir o Demori, mas a gente queria só registrar aqui também. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!